Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez na nossa maratona diária, nosso compromisso de trazer para você sempre uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje é o Salmo 21. Estamos dando sequência aos nossos devocionais no livro de Salmos e chegamos ao Salmo 21, que temos como tema: Deus honra aqueles que confiam nele e concede vitórias que superam nossas expectativas. O versículo inicial é o tema: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Então vamos para a leitura desse salmo maravilhoso que contém apenas 13 versículos. Aqui na versão NVI diz o seguinte: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dá? Tu lhe concedes o desejo do seu coração e não rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste com ricas bênçãos e em sua cabeça pusestes uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Esse salmo podemos perceber que é uma continuação natural do Salmo 20. No Salmo 20, o povo ora antes da batalha. No Salmo 21, Davi louva a Deus depois da vitória alcançada. Olhando para esse salmo, podemos perceber aqui alguns temas principais, que é gratidão, exaltação e a fidelidade de Deus. O Salmo 21 é uma poderosa celebração da fidelidade de Deus em conceder vitórias àqueles que confiam e esperam nele. Nesse devocional, vamos refletir sobre como Deus responde às nossas orações, exalta os que permanecem fiéis e derrama bênçãos além do que pedimos ou pensamos. Davi celebra não apenas as vitórias alcançadas, mas também a certeza do futuro sustentado por Deus. Esse salmo nos ensina a ter um coração grato, confiante e cheio de fé no Deus que honra, protege e fortalece os seus filhos. Então, pensando um pouco aqui nesse salmo, como eu falei, alguns temas é gratidão, livramento e confiança nas vitórias futuras. O propósito é renovar a fé, a gratidão e a certeza de que Deus honra quem o teme. E eu gostaria de trazer para você uma frase de impacto, que é a seguinte: quem confia no Senhor sempre tem motivos para louvar antes e depois da vitória. Vou repetir: quem confia no Senhor sempre tem motivos para louvar antes e depois da vitória. O Salmo 21 é atribuído ao rei Davi e seu contexto é um hino de ação de graças e louvor a Deus, celebrando a vitória e as bênçãos recebidas em seu reinado. Davi reconhece que a força e a salvação vêm de Deus, não de suas próprias habilidades ou poder como rei. Olhando para esse salmo, podemos ver aqui alguns destaques.
com vitória e louvor. O salmo é um cântico de alegria e gratidão a Deus por uma vitória alcançada, possivelmente em batalha ou em relação ao seu reinado. Encontramos também reconhecimento da fonte. Davi não se gloria na vitória, mas reconhece que ela é resultado da graça e do poder de Deus. Observamos também humildade. Diferente de outros reis, Davi demonstra sua humildade ao reconhecer que sua força e majestade vem de Deus. O Salmo 21 pode ser visto como um salmo messiânico, com referências ao Rei futuro, Jesus Cristo. Ele reflete a importância de reconhecer a Deus em todas as situações, buscando nele a força e a vitória. O Salmo também nos lembra da importância da gratidão e do louvor a Deus por suas bênçãos. Então vamos olhar para o Salmo e entender a sua estrutura, a sua divisão. Percebemos aqui nos versículos 1 a 7 que o Salmo celebra a alegria e a força que o rei encontra em Deus. E quais os ensinamentos que esse bloco nos traz? Primeiramente, o coração agradecido reconhece que a vitória vem de Deus. É muito importante darmos a Deus a nossa gratidão. É muito importante sermos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, mas principalmente por aquilo que Ele é. Nos versículos 2 a 4, percebemos que as bênçãos são além do que pedimos. Davi está alegre e contente, dizendo: olha, o Senhor foi além do que eu pedi, Ele me deu muito mais. Isso me faz lembrar do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:20, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme a eficácia do seu poder em nós. E Davi termina esse bloco exaltando, mostrando que Deus exalta e sustenta quem nele confia. Qual a aplicação para a nossa vida nesse bloco dos versículos 1 a 7? A aplicação é: aprenda a celebrar cada pequena ou grande vitória, sabendo que todas vêm do Senhor. E será que você tem algum testemunho pessoal ou história de livramento e vitórias inesperadas? Lembre-se disso, compartilhe esse testemunho, esses livramentos, essas vitórias. Isso vai enaltecer a sua fé, edificar a sua fé e vai provocar também desejo nas pessoas de buscarem, de louvarem a Deus. No segundo bloco, dos versículos 8 a 12, Davi expressa a sua confiança na proteção divina contra os seus inimigos. Alguns pontos a destacar aqui, alguns ensinamentos. Deus frustra os inimigos e sustenta os justos. Ninguém pode impedir os propósitos do Senhor sobre aqueles que o servem. E a proteção de Deus vai além do que podemos ver. Então Davi nos mostra que não importa quais sejam os obstáculos, não importa quais sejam os inimigos, não importa quais sejam as lutas, Deus frustra o plano dos inimigos e sustenta os justos. Deus nos apoia, Deus nos dá força para enfrentar toda oposição, toda perseguição, toda dificuldade e nos concede vitória. É isso que Davi mostra nesse bloco do versículo 8 a 12. E qual a aplicação para a nossa vida? Confie na justiça e proteção de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Saiba que Deus é soberano. Ele está olhando tudo. E Ele sabe o tempo certo de agir e de intervir. Confie. Quando confiamos em Deus, o inimigo nunca terá a última palavra. Lembre-se disso. Quando confiamos em Deus, o inimigo nunca terá a última palavra. E no último bloco, que é o versículo 13, encontramos aí que Deus merece toda a glória.
O salmo termina com louvor ao poder e à força do Senhor. Davi encerra esse salmo com louvor. Reconhece que toda honra pertence ao Senhor. A adoração é a resposta natural a quem entende a fidelidade de Deus. Davi entende que apesar dos seus recursos como rei, de suas habilidades como rei, de liderar um exército, de vencer os inimigos, ele entende que o crédito é de Deus, não é dele. Ele entende que os inimigos foram derrotados não por sua força, mas por Deus. E aí ele se rende em louvor, em gratidão. Ele reconhece que ao Senhor pertence toda a honra, que os méritos das conquistas, das guerras travadas dele, não vêm dele, mas do Senhor. Qual seria a aplicação para a nossa vida? Deus não é glorificado apenas pela vitória, mas pela confiança que demonstramos no processo. Precisamos confiar que Deus está no controle, que no tempo certo Ele vai nos conceder vitória. Quando a gente confia, a gente descansa, a gente se alegra. E Davi nos mostra isso. Qual a aplicação desse salmo completo para a nossa vida? Pense um pouquinho nisso e responda para si essas perguntas. Eu reconheço a mão de Deus nas minhas conquistas? Tenho glorificado ao Senhor pelas vitórias já recebidas? Como posso viver uma vida de gratidão contínua e confiança? Pense a respeito disso, responda para você mesmo isso. E faça uma lista hoje das suas vitórias, das suas conquistas, e agradeça por cada uma delas em oração. Mostre gratidão a Deus. Nós muitas vezes esquecemos. Há um hino no Inário Batista que fala: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então esse hino mostra para a gente contar no sentido de relatar, mas também de contar, de enumerar as bênçãos do Senhor. Conte elas, uma a uma. Então, faça essa lista, você vai ficar surpreso, você vai ter motivo a mais para edificar a sua fé e agradecer a Deus. E eu sugiro que você ore. Diga: Senhor, obrigado por cada vitória que Tu já me concedeste. Me ensina a confiar em Ti todos os dias, a Te exaltar antes e depois das batalhas. Que minha vida seja sempre um reflexo da gratidão e a fé nesse Deus que nunca falha. Diga isso para Ele. E se essa palavra fortalecer o teu coração, deixa aí o seu like, faça um comentário, diga no que esse devocional mais te edificou, qual o versículo que chama a atenção. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe esse devocional com mais pessoas, faça com que cada dia mais esse canal cresça, para que pessoas sejam abençoadas recebendo essa porção diária da palavra de Deus. Comente aqui, lá nos comentários: minha vitória vem do Senhor. Que Deus te abençoe. Como sempre, eu termino esse devocional pedindo que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a sua vida um bálsamo, para que você, nos momentos de dificuldade, de incerteza, de decisões, confie no Senhor. E para que você jamais esqueça de ser grato a Ele. Agradecer pelas bênçãos recebidas, agradecer por tudo que Ele tem feito. Faça isso. Isso vai ser bom para você e Deus vai se alegrar, certo? Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado por sua participação
nesse canal.